Perdão dos pecados e a promessa da coroa de vida eterna, se caminhar firme e fiel até o fim. Bom dessa obra é isso, é o fim que é o glorioso, é o fim que determina. A hora que nós está ali, a hora que estiver ali dentro da urna, e a nossa alma do lado ali, glorificando a Deus, conversando com a nossa carne, dizendo: ô carne, você foi fiel, hein? Valeu a pena ter sofrido as provas, as lutas, guerra, chegou até o fim, que alegria! A alma fica contente de saber que a carne foi fiel até o fim, glória a Deus! E hoje nós estamos aqui glorificando a Deus, por já 17 anos que Deus fez essa promessa para nós, e que o Senhor vem cumprindo tudo que Ele prometeu, vem cumprindo, me deu uma esposa também preparada. Quando eu estive aqui, há uns 10 anos atrás, minha esposa estava comigo na missão, testemunhou em japonês, e Deus dava a graça de traduzir tudo o caminho de Deus que Deus tomou na terra. Hoje, dessa vez, ela não pôde vir. Nossa filha, naquela época, tinha 5, 6 anos, agora já tem 15 anos, já não dá mais para deixar sozinha na cidade. É uma fase que precisa muito da presença da mãe e do pai. E também muita prova essa semana, dias de prova na escola, semana de prova na escola, né? Graças a Deus. Fala muita prova, o crente já assusta, né? Tem prova também espiritual, mas nessa parte eu estou dizendo semana de prova na escola e a missão era um pouco longa. Minha esposa não pôde vir, ela já entende bem português, conversa normalmente o português com a Irmandade, mas testemunhar ainda não consegue. Testemunha na igreja só em japonês, mas é movimento de Deus. E muita obra de Deus não parou de operar até hoje. Quem esteve naquele dia que lembra, mas é uma Irmandade muito grande hoje. O servo de Deus já estava dando a guia para nós, de contar, mais uma vez, abreviadamente, esta obra. A Irmandade se lembra. A trajetória que Deus traçou na minha vida, na igreja da tradição que eu recebi desde os meus antepassados, eu passando de pai para filho, a tradição romana, da igreja católica romana, e eu agradeço a Deus, igreja, por ter sido fiel e zeloso lá na tradição, porque foi tudo que eu recebi, e para mim aquilo era o caminho para ir para o céu. Eu acreditava que a tradição me levava para o céu, até um dia que no seminário, estudando no seminário, Deus permitiu eu chegar a ser padre. Fui padre por 4 anos, 2 anos e meio no Japão e 1 ano e meio em Roma. E aí, nessa trajetória, Deus me esclareceu, Deus me revelou a sua graça e me mostrou a diferença entre a tradição e a salvação. Glória a Deus! E começou aí a tradição. Paulo, a conversão de Paulo foi a primeira coisa, a primeira bomba na minha vida que realmente me despertou, abriu todo o leque de salvação na minha alma. Porque se a tradição salvasse, por que Deus ia chamar Paulo? Então, se ele era zeloso e fervoroso na tradição, não tinha alguém mais firme na tradição do que ele na Grécia. E Deus derrubou ele do cavalo e revelou para ele a graça do Filho de Deus. Então, porque se a tradição salvasse, nenhum de nós estava aqui. Não tinha essa igreja, não existia. A igreja de Cristo ia ser tradição, não ia ser a igreja de Jesus Cristo. Então, para abreviar, o caminho que Deus traçou não subia na minha mente. Fiz a filosofia, a primeira faculdade de filosofia no Brasil, em Maringá. E depois fui para o Japão. O caminho que Deus tomou, Roma, Japão. Lá no Japão terminei a teologia, fui ordenado sacerdote. Meus pais foram lá na minha ordenação, participou da festa. Eu explico esse detalhe porque muita gente que nunca conheceu a Igreja Católica acha que qualquer seminarista já fala que aquele irmão também foi padre. Só que a gente vai conversar, não foi. Ele estudou filosofia, foi seminarista. Padre é depois que recebe a ordenação, põe as vestes e vai celebrar a missa e começar a receber o din-din. Aí que é a boca, aí que é a parte difícil. Enquanto não tem, não recebe, enquanto está só pagando para estudar, é um fiel qualquer e Deus pode chamar a qualquer momento. Agora, depois que está no púlpito lá, como rei, dizendo eu sou pastor e os fiéis são tudo ovelhas, aí a coisa pega, porque sobe para a cabeça. Glória ao nome santo do Senhor. Bem-aventurado é o homem de Deus e a mulher de Deus, que Deus, por misericórdia, te separou na terra, te colocou num patamar um pouquinho mais alto para servir a igreja de Jesus Cristo, mas não deixou subir na cabeça esse patamar. Subiu para servir a igreja, mas continuou lá embaixo servindo a Deus. Glória a Deus. E Deus
por misericórdia, tinha esta obra para fazer na minha vida, me permitiu de eu ser um padre humilde, esperando Deus aparecer na minha vida, esclarecer a obra de Deus na minha vida. Lá dentro do seminário, a Igreja de Jesus Cristo, Deus me revelou, e não tinha jeito, uma guerra. Eu buscava, eu escutava em todas as escrituras, para ver, para tentar encontrar congruência entre aquilo que está escrito aqui e aquilo que está escrito nos livros da teologia, e os livros que trazia para mim ler, e aonde tentava me convencer. Por exemplo, eu descobri um dia, estava lendo sobre o dízimo, a vida inteira foi pregado para mim o versículo lá de Malaquias, que fala que quem não paga o dízimo está roubando a Deus. Meu Deus, ladrão de Deus, de jeito nenhum, você está louco? Então eu acreditei durante anos e séculos. Só que quando chegou o dia de Deus me revelar, mandou eu ler o livro inteiro de Malaquias, para ver para quem que o profeta está falando, para quem que ele está chamando de ladrão de Deus. Leia o livro inteiro de Malaquias e você vai ver. Leia o capítulo 1, capítulo 2 inteiro, para você ver quem são os ladrões de Deus lá que não pagavam dízimo. E Deus foi me esclarecendo. Mas Abraão pagou dízimo. Como que era o dízimo que ele pagava? A forma do dízimo de Abraão não tem nada a ver com o dízimo da Sagrada Escritura da Igreja de Jesus Cristo. Mas não sei quem pagou dízimo. Vamos ver. Mas Jesus Cristo lá em Mateus fala que também que tem que pagar o dízimo. Que tipo de dízimo que ele está mandando pagar? É o dízimo que estão cobrando aí forçado, 10%. Tem igreja que está cobrando até 30%, obrigando, instituindo, obrigando as pessoas. E eu falei, essa não é a Igreja de Cristo. Mas não tinha como eu me escapar, eu não tinha como não provar, porque tinha milhares e milhares de livros escritos também por todos os líderes lá, para comprovar que sim, que eles estavam certos e que eu que estava errado, e que era problema de interpretação. Glória ao nome santo do Senhor. Mas eu glorifico a Deus, igreja, por causa da obra, o movimento. Quando Deus tem que fazer uma obra com uma alma, passa o que passar, passa o tempo que passar, mas no tempo de Deus ele esclarece, ele abre os olhos, ele tira a cegueira, rasga o véu que esconde a verdade sobre a graça de Deus e chama nessa graça. E aí a guerra foi muito grande, os anos foram se passando, terminei a teologia, e aí para antes de ser ordenado padre, eu estava nessa situação. Eu tinha sublinhado na minha Bíblia todos os pontos de doutrina, tudo que eu via eu sublinhava e ia pesquisando e procurando na Bíblia, até que um dia foi pedido um congresso eucarístico para discutir muitos temas sobre a invasão. Eles falam assim lá, né? Chama a invasão do protestantismo dentro da Igreja Católica. Ou seja, as igrejas evangélicas cresceu tanto que aí virou uma preocupação na terra, dentro da Igreja da tradição. E ali, esse congresso eucarístico foi dividido em grupos de 12 sacerdotes, ministros, bispos, pessoas, líderes religiosos de muitos movimentos, só para discutir um tema. E cada grupo recebeu um tema, veio do Vaticano um tema para ser discutido, ser estudado durante 3 ou 4 meses. E o tema que que tocou para o meu grupo era a Igreja de Cristo. Glória a Deus. E começava ali um versículo que muita gente, que todas as igrejas por aí fora, até evangélica, negam de morte, negam aí que é coisa que o apóstolo Paulo inventou, que não é doutrina, o ósculo santo. Começou por aí, a igreja acredita nisso. Quando Paulo disse, saudai-vos uns, está saudando toda a irmandade por onde ele passou, né, relembrando, e depois ele fala, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo da caridade, ponto e vírgula. As igrejas de Cristo vos saúdam. Glória a Deus. Ou seja, a igreja que não sauda com o ósculo santo não é a Igreja de Cristo. Glória a Deus. Sinto muito, mas eu tenho que testemunhar porque Deus fez comigo do jeito que Ele fez. Ou seja, então se não é de Cristo, é do homem. Glória a Deus. E Cristo disse que Ele vai vir buscar a sua igreja, vai descer numa nuvem de glória, vai vir buscar a sua igreja, os escolhidos dele. Então, aquele que fez igreja aqui, que fundou, coitado, está na roça. Porque Deus, o Senhor Jesus vai levar só a dele. Ele não vai roubar a igreja dos outros para levar, ele não precisa, né? Então, se alguém tem igreja, que é a minha igreja, a igreja do pastor fulano, a igreja do padre ciclano, do reverendo não sei quem, do não sei quem, essas vai ficar tudo aqui se não virar a igreja de Cristo. Ou vem para a igreja de Cristo, ou então não vai subir, porque ele vai levar só a dele. Glória a Deus. É bom se alguém estiver aqui servindo a Deus numa igreja que não é a de Cristo, está em tempo ainda, volta, está em tempo ainda, vem para a igreja de Cristo, porque a qualquer momento ele vai chegar, está chegando aí, hein, e vai levar só a dele, depois não vai dizer, vai ficar chorando aqui, vai ficar clamando. Olha, irmão, ele avisou aquele dia lá em Americana, é que eu não dei caso no aviso dele, não. Achei que era brincadeira. Ninguém está brincando aqui, e não brinca de ser crente, porque o diabo não está brincando de ser diabo, não, ele está arrastando mesmo. Glória a Deus. E Deus, por misericórdia, igreja,
fez esse movimento, foi esclarecendo, mas não tinha com quem lutar. E aí, meus pais, num desespero, com medo que eu ia largar de ser padre, porque eu ligava, essa não é a igreja de Cristo, está tudo errado, estamos cobrando salário, e aqui na Bíblia disse que dai de graça que de graça recebei. Meu Deus do céu, estamos cobrando, não posso cobrar, mas eu tinha que cobrar. Meu Deus, aqui disse que não pode prostrar diante de imagem. Gente, eu li aqueles textos lá que falavam tanto de quem faz a imagem. Meu Deus, falando aí daquele que se prostra diante de uma imagem que tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala. Meu Deus do céu, tem mãos, mas não apalpa, tem pé, mas não. Mas que explicação melhor precisa? Que dúvidas tem? Ah, mas nós não adora, nós venera. Vamos lá no dicionário, qual é a diferença entre venerar e adorar? Venerar é prostrar-se diante dela de corpo e alma, e adorar é tirar do lugar tirar Deus do lugar e colocar ele no lugar de Deus. Pronto. E qual coisa que é pior? Quem se prostra e adora é porque está tirando Deus. E Deus falou que eu sou um Deus ciumento, não divido a minha glória com ninguém. Glória a Deus. Muito menos com uma imagem de gesso. Glória a Deus. E não só idolatria de ídolos mortos, ídolos vivos também. Olha a multidão que sai correndo atrás de um ídolo aí na terra. Meu Deus do céu, só Deus mesmo. E Deus me esclarecia, mas eu não tinha ninguém acreditava em mim. E eu falava, Senhor, mas então se existe a tua igreja, onde ela está? Onde está? Eu sei que ela existe, Senhor, onde ela está? Aí, para abreviar, muita guerra no seminário, depois na paróquia. Aí viram que eu estava ficando louco, eu estava gerando muita guerra. As minhas conclusões me mandaram para Roma, me transferiram para Roma. Era Deus, glória a Deus. Já tinha estado em Roma 2 anos e meio como diácono. Deus já tinha feito um movimento muito bonito lá, mas o diácono não manda muito. O diácono, eu ia falar uma vez, eu não vou falar não, né? Eu ia comparar aqui, né? Eu ia falar, bom, vou falar. É como vice-prefeito, né? Mas está lá, ninguém votou nele, mas só vai estar lá a hora que o prefeito não tiver, né? Aqui está o prefeito, ele não manda nada, não é assim, irmão? Não sei, não entendo bem, perdoa. Mas o certo é que o diácono manda muito pouco na igreja. Mas lá Deus fez um movimento lindo. Eu tive encontro com líderes potente, de poder grande, e aí balançava, mas no dia seguinte, depois, já me trazia um livro dizendo, olha aqui, ó, entendi a resposta, está aqui, e aquilo na minha cabeça estava 1000. Então um dia, por misericórdia, eu falei, não existe mesmo a igreja, outra coisa na minha cabeça. Aí aceitei a minha ordenação, aí me ordenaram, aí começou como padre, a luta começou também. Mas aí, como eu estava dizendo, voltando de novo, 2 anos e meio de luta, de guerra no Japão, uma paróquia bem pequenininha, me mandaram para Roma. Aí sim, aí foi o que Deus precisava, aí foi a luz mesmo para Deus completar a obra. Estando ali, não estava dentro do Vaticano, eu trabalhava numa paróquia cerca da paróquia de São Paulo, Estrasburgo, quem já foi em Roma sabe, um ponto turístico muito famoso, pertinho do Vaticano, e eu ia no Vaticano ajudar a atender confissões dentro do Vaticano. Glória a Deus, naquelas 12 igrejas grandes que tem dentro do Vaticano, mais 72 capelas que tem ali, e mais de 200 confessionários. Glória a Deus, que o imperador Constantino inventou e criou para enganar o povo na terra. Glória a Deus, para aumentar o poder aquisitivo da igreja. Mas tá bom, deixa ela para lá, vamos na obra que mais interessa para nós, é o que Deus faz para salvar um homem na terra e uma mulher. Glória a Deus. E estando ali, Deus criou esse caminho. Quando foi para preparar, apresentar esse congresso sobre a Igreja de Cristo, tema por tema, assunto por assunto, tudo ponto de doutrina. E por último o batismo, glória a Deus, tudo salário, o pastor, ele dizia, insistia comigo nos textos que fala que orai pelos vossos pastores, que então, desde aquele tempo os profetas já estavam pedindo para orar para os pastores. Sim, eu falei, mas aonde que tem na Bíblia que um pastor atendendo o culto aqui, cuidando do templo? Alguém mostra para mim na Bíblia aqui, onde que tem um pastor aqui que cuidava do templo? Os pastores que eram ungidos pastores, a mesma unção para ungir os reis e os sacerdotes eram pastores. Agora, os pastores aqui eram os governantes. Davi era pastor e veio a ser o quê? De pastor para rei de Israel. Era rei, por isso o pastor era Davi. Samuel foi pastor. Muitos profetas que tem aqui na terra eram pastores o quê? Governavam as nações. Mas não tem nada a ver a parte espiritual na Bíblia aqui. Quem que é responsável pela parte espiritual da Bíblia aqui? Quem aqui na Bíblia? Onde que vocês veem aqui um pastor atendendo o culto ou cuidando do templo? Sacerdotes, apóstolos, os apóstolos foram os profetas, apóstolos, depois os diáconos, os presbíteros e os bispos e os anciães. Também ancião não atendia culto naquela época. Por quê? Porque na época, na lei, o ancião era para cuidar, governar, ajudar a governar o povo, não era para administrar o templo. Mas na graça, o único ministério aqui na graça, na Bíblia, na palavra, no Novo Testamento, que Deus abriu as portas do templo e falou, cuida da minha igreja para mim. Glória a Deus. Foram os sacerdotes, os profetas,
os apóstolos, os bispos e os anciãos. Glória a Deus. Por quê? Episcopos, porque o significado, a origem lá no dicionário, na etimologia da palavra, todos têm o mesmo significado. Vocês cuidar do templo, escolhido de Deus para cuidar do templo. Pastor não. Pastor era para cuidar de ovelhas e cuidar do povo, glória a Deus. Mas eu não tinha para quem provar, porque os livros que eles traziam para mim provavam o contrário, glória a Deus. Mas hoje eu glorifico a Deus, que o livro da vida desceu do céu no templo de Deus e esclareceu tudo por revelação. Onde que foi? Num arrebatamento. Deus, por misericórdia, a parte mais importante dessa obra que não podemos esquecer, naquele tempo eu viajando para Roma, Deus criou um caminho, fui colocado junto com os diáconos que acompanham o Papa, época do Papa João Paulo II, e aí 8 viagens fizemos acompanhando o Papa, e nessas viagens também Deus fazia muita obra. Deus preparou 8 encontros, assim, 8 entrevistas pessoais com o Papa João Paulo II, pela questão que eu estava ajudando a traduzir a Bíblia em japonês, e eu era tradutor dos cardeais japoneses lá dentro do Vaticano. Então, olha o caminho que Deus toma, impossível. Vocês imaginam hoje, qualquer autoridade máxima na Terra, o presidente da República, esse pessoal, esses cantores, esses personagens mais importantes na Terra, se querem encontrar com o Papa, tem que protocolar a viagem 6 meses antes, ou 1 ano antes. E eu era 3 dias que eu precisava de alguma coisa, a necessidade, 3 dias depois eu já estava diante do Papa, glória a Deus. 8 encontros Deus preparou. No 8º foi aquele dia que eu estava em desespero, angústia e aflição. Por quê? Porque quando nós apresentamos o resultado do congresso, foi apresentado lá em Roma. Meus 11 companheiros também vieram. Foi só eu que era o secretário do grupo. Nós tínhamos 180 páginas, textos bíblicos, tudo explicando qual é a igreja de Cristo. A igreja que não cobra para pregar, a igreja que o pastor é esse daqui, a igreja que senta separado, a igreja que as irmãs, quando olham, profetiza, cobre a cabeça com o véu, glória a Deus, o véu que recebe o poderio dos anjos, o véu que rompe toda a barreira, que tira a diferença entre homem e mulher, o véu que eleva a mulher da terra, sobe no 2º patamar e fica esperando encontrar com o esposo quando desce. O véu transforma a mulher num esposo, num anjo. Receber poderio dos anjos quer dizer o que? Se transforma num anjo, glória a Deus. Então o que ela prega, o que ela profetiza, se ela está com véu, glória a Deus, sobe direto no céu, glória a Deus. A mulher pregando sem véu, Deus não tem obrigação nenhuma de cumprir o que ela está pregando. Ontem terminou o culto, uma irmã se empolgou lá e veio me saudar, e daí começou a pregar para mim. Falei, irmã, por favor, coloque o véu. Santo Deus, senão a irmã está perdendo, eu não vou acreditar no que a irmã está pregando, glória a Deus, porque essa é a igreja de Jesus Cristo, que Deus tinha me revelado, ponto por ponto. E lá na hora de expor o trabalho lá em Roma, mais de 300 sacerdotes, bispos, cardeais, líderes religiosos do mundo inteiro ali tiveram que ouvir, não o que nós estudamos, a verdade sobre a igreja de Jesus Cristo. Quando terminou, fui chamado lá na salinha 21, não sei como que é, mas no Vaticano, sala 21, chamado ali, pode ir com cuidado que o negócio é feio, é bicho feio lá. Sala 21, tapete vermelho, porque diz que representa os mártires que derramam o sangue pela obra de Deus e tal. Chamou na sala 21, pode preparar o couro, que lá vem a guasca, vem mesmo, e vem duro mesmo. Só que naquele dia Deus tinha uma obra para fazer na minha alma. Quando chamaram lá, os representantes que acompanham o Papa, todos queriam saber o que era aquilo que eu falei lá no congresso. Glória a Deus! E eu não sei o que eu falei. Só sei que eu disse, pergunta para quem me revelou o que foi. Que se vocês têm a revelação, Ele vai revelar para vocês também. Porque só para mim, glória a Deus. Estamos no mesmo patamar, vocês são muito mais superiores que eu. Se Deus não revelou para vocês, quem sou eu para revelar para vocês? E o Papa, por misericórdia, igreja, honra e glória toda pertence a Deus. Mas hoje eu fico com autoridade diante de Deus e com meu coração jubilando de alegria desta obra, desse grande privilégio. O Papa, com lágrimas nos olhos, bateu nas minhas costas e disse, volta para o Japão, que lá Deus vai terminar a obra que Ele começou na tua vida. Meu Deus, 6h30, irmão, já foi o horário da testemunhança, já terminou. Santo Deus, igreja, perdoa, igreja. Ô irmão, serve de Deus do ministério. Vai passar os minutinhos, porque essa obra é muito gloriosa e Deus sabe, irmãos. E aí, voltei para o Japão, e lá no Japão Deus transformou tudo, mudou. O anjo me arrebatou 3 horas da manhã, glória a Deus por misericórdia, me levou num lugar tão lindo, não dá para explicar com palavras. E lá havia uma multidão muito grande, milhares e milhares de vezes maior que essa multidão aqui. E quando eu cheguei, quando eu avistei,
separados, os varões para um lado e as mulheres para o outro, e as mulheres todas com o véu branco na cabeça, e todo mundo dava glória a Deus, aleluia, e uma orquestra tão linda, tão grande, e os músicos sentados, muitos não tocavam porque choravam, não aguentava a virtude que descia do céu, e eu falei, ninguém batia palma para os músicos quando tocava, glória a Deus, mas um fogo desceu do céu naquele momento, e aquele fogo ia passando sobre a cabeça da multidão, e aonde o fogo passava a linguagem mudava, e aquele movimento que eu não entendia o que era aquilo, e o músico chorava e tocava, e do instrumento saiu uma fumaça, como uma fumaça saiu o incenso do instrumento que subia, e o anjo me explicava, tá vendo esses músicos tocando? Estão tocando para o meu Pai, glória a Deus, olha a fumaça que sai do instrumento é um incenso, porque essa música veio do céu, passou por dentro e está subindo, está voltando para o céu novamente. Músico, não desanima na hora da prova, você não está tocando para o mundo, você está tocando para o céu, tem coisa mais importante do que tocar para o céu, o que mais que você queria na vida, você imaginava um dia chegar nesse patamar de estar tocando para o céu, organista, está difícil tocar para o céu, imagina se você estivesse tocando para a terra, para alguém te elogiar, para alguém bater palma para você, mas não, quem está batendo palma para você, músico, para você, organista, é milhões e milhões de anjos lá no céu, e está dizendo para o Pai, Pai, olha lá o teu servo, Pai, olha lá a tua serva, com a alegria que ele está tocando com a alma, ou seja, a música não é privilégio de 2 ou 3, de um grupinho, do coral, do ministério do louvor, do não sei do que, não, a música é de toda a igreja, por isso com nós aqui toda a igreja canta na igreja de Cristo, ela desce do céu, e para o céu ele tem que voltar, glória a Deus, e Deus me revelou tudo isso lá no céu, e eu vi com meus próprios olhos, congregando na igreja de Jesus Cristo, o salário, esse povo não cobra porque já foi pago, tudo, ele explicou tudo, pastor, título, tudo, e por fim o batismo. Pedro disse, está escrito aqui, né? Arrependei-vos e batizais em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, pode ver, Jesus Cristo ele mesmo nem fazia batismo, quem batizava eram os apóstolos. Mas como que o apóstolo ia lá, chamar, entrar no tanque para batizar, ou no Jordão, onde assim, e dizer, eu te batizo? Não era ele que chamou aquela alma que estava ali, não foi ele que chamou, mas ali do lado dele muitas vezes estava ali aquele que chamou. Então ele dizia para as almas que vinham batizar, olha, esse daqui que ordenou a mim para te batizar você, glória a Deus, ele te chamou e mandou eu vir te batizar, me ordenou. Ou seja, essa frase, essa palavrinha, irmão ou irmã, em nome de Jesus Cristo te batiza, isso muda tudo, glória a Deus. Muitos explicam que a diferença é porque lá fala te batizo e nós aqui na graça, não, peraí, está errada essa explicação, sinto muito, irmãos, se alguém está explicando assim, está errado. Olha a língua portuguesa, fala eu te batizo ou te batizo, é a mesma coisa. Te, se não colocar o pronome pessoal, não é assim? Quem tem professor de língua portuguesa aqui, se eu estiver errado me corrige no final do culto, eu aprendi assim, que o pronome pessoal é oculto ou não oculto, não muda, eu não sei nem como é que fala a expressão gramatical, mas é assim, né? Eu te falo, eu convido, eu te convido, não muda nada, né? Agora veja bem, em nome de Jesus Cristo te batizo. Por isso Pedro disse assim, Pedro era o primeiro ancião da obra de Deus, foi o primeiro ancião. O que o ancião está dizendo quando ele diz irmão, irmã, em nome de Jesus Cristo? Ele está dizendo, irmão, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo e verdadeiro, te chamou e me ordenou a te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É ordem dele. Qualquer coisa que acontecer, se não der certo, vai se ver com ele. Ele que me mandou te batizar. Glória no nome santo do Senhor. Eu estou nessa missão aqui em nome do meu ancião irmão Gomardo e Frederico Westphal. Vai, irmão Wellington, vai. E nós estamos aqui orando, esperando os obras e os milagres, em nome de Jesus Cristo. Essa foi, aí Deus me converteu. Nessa hora Deus me converteu de uma vez por todas. Quando acordei, 6 horas fui atender missa no convento das freiras, mas aí já mudou tudo, muita guerra, muita luta, ou seja, igreja, para nós não ficar muito tempo, para não atrasar demais o culto, Deus me converteu, larguei de ser padre, saí fugido da paróquia, pelo fundo da igreja, coisa terrível que aconteceu, guerra, perseguição, calúnia, tudo que eu não imaginava, a guerra aumentou 7 vezes mais, mas Deus foi comigo. Fui parar numa salinha a 300 quilômetros dali onde tinha a congregação, e quando eu cheguei lá, surpresa,
A chave desta obra estava lá. A chave, igreja. Lá estava, minha futura esposa já estava esperando. A igreja acredita nisso? 125 milhões de habitantes no Japão. Os olhos de Deus já tinham descido lá do céu, já tinham olhado para Una e já tinha dito para ela: já estou preparando o teu esposo, mulher, para de chorar, glória a Deus. Entrei na salinha, uma japonesa que eu havia conhecido 2 anos atrás, antes de ir para Roma. Você confessava comigo lá na paróquia, queria saber qual que era a igreja de Jesus Cristo. Glória a Deus. O tempo passou e quando eu voltei, quando eu fui parar na congregação, ela também já tinha sido convertida, mas não entendia uma palavra em português. O culto lá é tudo em português no Japão. Ela não entendia, mas o céu entende, o céu que criou todas as línguas. Deus criou um caminho, eu sentei do lado dela para traduzir para ela a palavra, e Deus deu a visão para o servo de Deus que atendia o culto. Eis, irmão, que está traduzindo para a japonesa. Eis aí a tua esposa, acredita nisso? Apontou para ela e disse: irmã, ainda que você não entende esse movimento, mas aí do teu lado já está o teu esposo, o anjo que eu preparei para te ajudar a entrar no céu. Glória a Deus. Irmão, nossas esposas, os anjos que Deus preparou para nós entrar, ajudar nós a entrar no céu. Irmã, os esposos, os anjos que Deus preparou para ajudar vocês a entrar no céu. Glória a Deus. E hoje nós estamos glorificando a Deus porque Deus converteu nós dois no meio daquela guerra grande. Cremos na promessa, mas 3 dias depois a Polícia Federal me pegou dentro da igreja e me jogou dentro de uma prisão. Glória a Deus, para cumprir a palavra. A palavra falou: vai ter desprezo, abandono, humilhação, vai parar no fundo do calabouço, mas a minha mão vai tirar você de lá. A minha palavra. E lá, enquanto eu estava preso, 3 dias preso, eles queriam uma explicação. Por que você largou de ser padre e virou crente? Meu Deus do céu, como vai explicar um mistério desse? Essa graça não é de quem quer e nem corre atrás, é daquele que Deus usa de misericórdia. E Deus usou de misericórdia comigo, com a minha futura esposa naquela época, e fez esse movimento, mas não teve explicação. Deus mandou ela lá na prisão e confirmou: meu irmão, vai em paz para o Brasil e me espera lá, que o que Deus prometeu Ele vai cumprir na nossa vida. E se Deus falou pela palavra que você vai ser meu esposo, que eu vou ser tua esposa, é só esperar para nós dar glória. Glória a Deus. Ela não pôde vir porque eu saí deportado, saí do Japão no camburão da polícia, no meio de 3 policiais amarrados pela cintura e com uma carta de maldição que chegou lá por fax da cidade de Francisco Alves, onde eu fui criado lá, e dizendo que eu nunca mais pisasse os pés lá na cidade. Traidor, Judas, você escolheu esse caminho, o problema teu, mas aqui você não volta. A vergonha da cidade agora. Quem era o pastor da família, da cidade, o querido, o rei de Francisco Alves, virou Judas, o traidor. Mas nós estamos glorificando a Deus hoje, porque Deus passou com nós em toda prova, toda luta, toda guerra. O decreto de maldição do adversário durou 7 anos, até enquanto a palavra esperou. Mas no tempo de Deus, Deus rasgou, a palavra de Deus rasgou esse decreto e criou um decreto de exaltação na cidade de Francisco Alves. Pena que meu papai não viu esse decreto. Glória a Deus. Desceu a sepultura com esse decreto dentro da urna. Meu papai é a coisa que eu mais amava na época, junto com a minha mãe, mas ele não viu. Deus foi no funeral dele, no enterro dele, que a minha exaltação chegou lá na cidade. Na sepultura dele, Deus falou que a chave ia sair da sepultura. Nunca testemunhei essa parte, mas hoje Deus deu assim. Na hora de enterrar ele, de colocar dentro da lápide, a cidade inteira me odiando, tudo aquilo aí, o acidente, morreu. A morte foi um acidentezinho de bicicleta. Caiu da bicicleta, bateu a cabeça no meio fio. A bicicleta nem riscou nada. 81 anos, mas uma força física estava terminando de construir uma casa, fez tudo, foi servente de toda a construção inteira, uma casa de 150 metros, ele foi servente forte. Alguma coisa aconteceu, caiu da bicicleta e morreu. 22 dias depois de ter recebido o anúncio dessa graça. Glória a Deus. E na hora de enterrar, o cara da funerária falou: alguém da família quer dizer algumas palavras? Ou algum amigo, algum conhecido? Deus falou: agora é hora de falar. Glória a Deus. Bem-aventurado o homem de Deus e a mulher de Deus que está sempre preparado, esperando a ordem do capitão. E quando o capitão fala, você obedece. Glória a Deus. E Deus deu a graça de falar para aquela multidão que estava ali no cemitério, meia hora, falando sobre a morte, sobre a vida, sobre a ressurreição. As portas da cidade se abriu, todo mundo pediu perdão para mim. E hoje a cidade, eu entro e saio toda vez que Deus me manda. Eles brigam entre eles, porque quer que vai na casa do outro, na casa do outro, na casa do outro. E todo mundo me recebe com amor naquela cidade. Meu pai não viu, alguém tem que pagar o preço. Principalmente os Tomé que duvidam da obra de Deus. Não vê, mas alguém vê e dá glória a Deus, e nós estamos dando glória a Deus. Muita obra Deus fez.
Aí me converteu, trouxe nós aqui em São Paulo. Minha esposa veio 40 dias depois, veio para nós casar. Aí em São Paulo, ali recebi ela no aeroporto, Deus preparou, criou todos os caminhos, casamos ali em Itaquaquecetuba, e no dia seguinte, Deus chamou nós dois lá no Brás, nas águas do Santo Batismo, e nós estamos glorificando a Deus até o dia de hoje. Voltamos para o Japão com uma promessa, que Deus, eu não podia voltar nunca mais para o Japão, saí de lá deportado, entrei na lista negra do sistema do Ministério da Justiça do Japão. Vocês imaginam, Japão, Ministério da Justiça, lista negra, digitava o número do meu passaporte? Não. Consulado japonês negou 3 vezes o meu visto. Mas no dia da minha vitória, que a palavra falou que eu ia entrar pela porta da frente naquele país, eu ia ser exaltado naquele país, e que aquele que me humilhou, que me pisou como piso o pó da terra, ia pedir ajuda para mim naquele país. O dia que completou 1 ano e 2 meses, Deus falou que ia mudar a lei do país, da lei mais difícil da face da terra. Mas Deus ia cumprir a palavra dele na vida de alguém na terra, só para provar que o tamanho do poder desse Deus que nós servimos. E vai mudar a lei a favor de alguém aqui hoje, para cumprir um decreto do céu na vida de alguém, uma promessa de Deus na vida de alguém aqui. 1 ano e 2 meses. Cheguei lá no Japão, quando entrei, desci do avião lá no aeroporto, uma faixa: bem-vindo ao nosso país, irmão Wellington. Senhor Wellington. Bem-vindo ao nosso país, Senhor Wellington. Quem saiu de lá como um assassino, como um malfeitor, saiu de lá, voltou como um senhor naquele país. Não passaram muitos dias, precisei de emprego, apareceu uma vaga de tradutor da Polícia Federal do Estado de Hiroshima, que era a minha área. Fui fazer o concurso, não entendia nada, muitos homens de muito poder ali em línguas, para fazer, todos esperando a mesma vaga. Fui no banheiro, dobrei o joelho e falei: Senhor, todos esses aqui são muito sábios na terra, todos esses querem a mesma coisa que eu quero, só que uma diferença: o que tu me deu, eles não têm. Se tu der para eles, não vão te glorificar, mas se der na minha mão, teu nome vai ser glorificado eternamente na terra. Quando chegou a hora, foi anunciado, sentamos ali na cadeira para começar o teste. A mão de Deus desceu, pegou na minha mão e foi anotando, respondendo. Glória a Deus. 16 segundos, 60 perguntas estava respondida, nota máxima. Quando eu estava assinando o contrato, Deus falou para mim: está entrando pela porta da frente como um rei nessa cidade, nesse país. Deus me exaltou naquele país. Servi a Deus por 5 anos, voltamos para o Brasil. Depois, para servir a Deus aqui, pensava que era um tempinho, já vai fazer 11 anos que nós estamos no Brasil, 10 anos já se passaram. Já passamos por várias cidades, moramos aqui no interior de São Paulo, Serra Negra, Curitiba, Pérola. E aí Deus mandou nós para o Rio Grande do Sul ano passado, para completar mais umas grandes obras, grandes promessas que faltavam na nossa vida. E ainda faltam muitos, mas Deus tinha grandes promessas para cumprir na nossa vida. Rio Grande do Sul, Frederico Westphalen, nome alemão. Ali a segunda cidade do Rio Grande do Sul, primeira é Iraí, segunda é Frederico Westphalen. E ali chegamos com um decreto da palavra. Na nossa despedida em Pérola, Deus tomou servo de ancião daquela cidade. Eu conto essa parte que é muito importante mesmo. Na virtude que estava a igreja, parece que Deus ia arrebatar a igreja naquela noite, de tanta virtude na palavra. O servo de Deus já tinha ido na minha casa levar a minha carta, nós tínhamos conversado bastante já, mas eu não sabia como que era a obra de Deus no Rio Grande do Sul. E ele falou: Deus manda deixar as 99 ovelhas agora, no final da palavra, e falar com uma ovelha que está aqui esperando uma resposta do céu agora. Aliás, 2 apontou e falou: irmão Wellington, irmã Naoko, pela virtude da palavra, pelo amor que Deus colocou entre nós durante esse tempo que você ficou aqui, nesta cidade, e serviu a Deus com obediência nesse lugar, Deus me deu autoridade para pregar para você agora. É só um recadinho só do céu. Está indo para o Rio Grande do Sul, terra árida, deserto espiritual. Eu me assustei, mas Deus te anuncia: vão em paz e espera o que Deus vai fazer naquele lugar. Vai ser tão grande que Deus vai vos surpreender naquele lugar. Lá Deus vai cumprir muita promessa que você está esperando desde o dia que obedeceu nessa graça. E Deus te fala: eu vou anunciar sem medo o que Deus me mostrou aqui agora. Vocês estão indo para lá como Jacó naquela cidade. Ou seja, só a vossa presença, aonde você colocar a tua mão, vai ter benção naquele lugar. Aonde você pisar, vai ter benção. E Deus fala: vou mudar a história daquela cidade pela vossa presença naquele lugar. A igreja acredita nisso. Vou virar o cativeiro daquela cidade só pela vossa presença. Igreja, difícil mesmo, pouquíssima irmandade. As igrejas longe uma da outra, 40, 50 quilômetros, estrada de chão, pedras ainda empedradas, um desgaste nos carros insuportável. 6 irmãos numa igreja, 8 em outra, 12 em outra, 5 em outra. Muitos cultos eu atendi só para 2 irmãos. Minha esposa, minha filha tocando no órgão e mais um casal lá só.
Deus deu a graça de atender. Glória a Deus. Distâncias, longe uma da outra. Não tem coleta. Difícil, pouquíssimo, é uma miséria as coletas lá que não tem condição, não supre a necessidade da igreja, nem manutenção, nem a piedade, não tem caixa de viagem, os irmãos têm que atender com o seu próprio recurso. Isso eu não imaginava. Deserto mesmo espiritual, mas a glória que nós sentimos na igreja, dá para acreditar. Quando atendendo o culto para 5, 6 irmãos, tinha uma glória que não tem. Muitas vezes a gente tem dificuldade até para terminar o culto de tão gostoso. Tem dia que a gente tem que chamar o hino, tem que orar, tem que fazer tudo, porque os 5 que estão ali não sentem nem de orar. Mas glorifico a Deus, porque milagre não tem faltado. E por essa dificuldade não tem batismo quase, lá não tinha batismo. Diz que já teve 2 batismos que não teve, não obedeceu ninguém. O servo de Deus saiu da água sem batizar ninguém. E sempre batizava 1, 2 e anos que não tinha batismo. Nós chegamos, olha o cumprimento da palavra, olha que coisa potente. Olha que poder a palavra de Deus tem. Chegamos dia 12 de fevereiro do ano passado. No dia 19, no sábado seguinte, teve um batismo. Estava anunciado já o batismo, tudo os preparativos. Deus chamou 10 almas. Foi uma explosão. Nunca se viu Deus chamar 10 almas em Frederico, você fala. E olha que agora é setor, antes não era. Agora é regional ali também, uma regional de 29 igrejas. Frederico é a central. 3 meses depois, outro batismo, Deus chamou 11 almas. Mais 3 meses outro, ou seja, dia 23 de dezembro, o servo de Deus Anselmo de Pérola veio lá atender o 6º batismo no nosso setor de Frederico, onde Deus completou. E Deus chamou dia 7 de outubro, também teve o quarto, chamou minha filha também, num número de mais 11 almas, e uma delas foi minha filha. Nós estávamos esperando essa obra desde também 2012, porque ela era organista de jovem, mas não batizava, não podia fazer o teste para a noite. Deus chamou ela também dia 7 de outubro do ano passado, completando dia 23 de dezembro, 47 almas na cidade de Frederico. Somos 29 igrejas. Deus chamou 108 nas 29, no setor inteiro. Só em Frederico 47. E para cumprir a palavra, eu não evangelizei nenhuma das 47, nem minha esposa. Só a nossa presença que Deus fez esse movimento, cumpriu a palavra, mudou a história da cidade de Frederico. Servo de Deus, irmão Valmar, com aquela emoção no último batismo, me abraçou, começou a manifestar a linguagem, longos minutos, segundos assim, de tanta emoção, e aí saiu da boca dele para honra e glória do nome santo de Deus. Ele sabia dessa palavra que eu estou testemunhando aqui. E falou, irmão Wellington, olha o que é a palavra de Deus. O que não aconteceu em 60 anos aqui nessa cidade, aconteceu este ano. Glória a Deus. E nós estamos aqui glorificando a Deus, igreja. Muita dificuldade, o servo de Deus lançou. Aí Deus, minha filha, aí também no mês seguinte, ela batizou dia 7 de outubro, no dia 9, Deus me levantou para o Ministério de Cooperador de Jovens. Glória a Deus. E aí Deus vem fazendo obras e milagres. Deus deu a graça. Eu vi os nossos olhos, meu e da minha esposa, através de uma oração no meio da estrada. O carro acabou a gasolina, nós oramos, Deus colocou gasolina no nosso tanque. O carro quebrou, Deus consertou. E vem fazendo essas obras. Deus selando a uma promessa lá na reunião de jovens e menores. Não, tinha domingos que diz que muitos domingos não teve reunião de jovens, porque era só 2 ou 3 jovens, 4. Quando faltava 2, só era 1. Aí o cooperador fazia uma oração e despedia os jovens. Então não tinha quase todo mundo parado, uma situação que gerou, que Deus permitiu naquela cidade lá. E aí Deus, por misericórdia, nos deu força de sair visitando todas as crianças e os jovens parados, e fazendo visita depois da reunião de jovens com os irmãos que tocam, ia nas casas, orava. E aí hoje ainda está bem pouquinho comparando com São Paulo, Paraná e outros estados, mas é Rio Grande do Sul. Falar de Rio Grande do Sul, já está tendo 25 recitativos no domingo, tem dia que tem 28, 30, 20, quando é 15 recitativos é pouquinho lá, porque Deus fez um movimento lindo. E desses jovens que voltaram, já agora é o 6º que vai ser oficializado na música também, porque pegaram o ânimo de voltar a estudar música, glória. Então uma obra puxa outra obra, uma glória puxa outra glória, mas bem-aventurado é aquele que obedece a palavra. E aí serve Deus. E a igreja central, uma vergonha, perdão a gente de testemunhar que assim, a gente está tão acostumado a ver as igrejas lindas, né, tão cuidadas, e lá chovendo dentro da igreja inteira. Quando começava o culto e chovia, tinha que os irmãos sair e as irmãs da piedade trazer vasilha para parar nas goteiras, aquilo. Eu vi aquilo, doeu o meu coração. Primeira chuva que eu vi daquele jeito, eu chamei o servo e falei, irmão, é a casa de Deus, irmão, não é possível. Nunca viajaram, não conhecem a irmandade, assim, irmão, e aquele medo de pedir, não sei do que e tal. Falei, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos orar a Deus. Vamos. Teve a reunião do ministério, na primeira reunião ele falou da situação que tinha um irmão que não era, tinha, assim, ele falava assim, o dom de viajar. Ele falou, se for dom, na Bíblia não está escrito, né? Mas nós inventamos assim, só para, né, irmão, desde que não faça mal, né, irmão, não sai da linhagem, tá bom assim?
A gente já tem uns dons que os irmãos inventam no meio da congregação. Irmão, nem tem dom de orar, não está escrito na Bíblia também que tem dom de orar, irmão, nós inventamos. Mas fica bom também, né? Deus gosta, porque não é por maldade, né? Não prejudica também, né, irmão? Então, o que não prejudica ajuda, né? Está escrito no provérbio, né? E aí, irmão, diz que eu tenho dom de viajar. E aí, por esses anos, todos esses anos que ele viajou, tem muitos amigos por aí. Teu irmão Elton vai sair, vai dar umas voltas por aí, aonde sentir por aí, né? E lança a necessidade, anuncia a necessidade. Paulo disse, né? Anunciai aos santos a necessidade da igreja. E aí, irmão, nós saímos, Deus fez um movimento tão lindo no Paraná, no norte do Paraná e tal. Então, mão de obra começou de um lado e de outro. Mas a gente pensou que era só o telhado, e daí quando deixar como é que é reforma, então não vamos nem entrar nesse assunto aqui, né, irmão? No final virou um poço aquilo lá enorme, e aí já agora é 29 igrejas, a reunião do ministério precisa também, o refeitório tá bom, bonito, precisa o dormitório, você vai mexendo aqui, mexendo ali, no final aí superou tudo aquilo que pensava, era só 3 meses. Irmãos, aí já passou de um ano, está parada e está lá aquela situação lá, mas o movimento está acontecendo. Deus não parou de operar, não parou de fazer milagre, mas faz parte das promessas que Deus fez, mudar a história da cidade de Frederico. Glória a Deus, virar o cativeiro de uma cidade. Eu nunca tinha ouvido uma palavra assim, e hoje eu estou glorificando a Deus, igreja, e junto com essa glorificação do céu, essa virtude gostosa que nós está aqui, eu também convido essa igreja também, já no mesmo momento dessa glorificação, aquele que Deus colocar o sentimento de viajar em missão na obra de Deus, não vai só para o Nordeste, só para o Paraná, lembra do Rio Grande do Sul, tá bom, irmão? Lembra, Frederico Westphalen, né? Se não lembrar o Westphalen, lembrando que Frederico tá bom, só tem um no Rio Grande do Sul, que cidade que começa com Frederico. Procurar o Frederico, todo mundo vai ensinar, e é facinho, né? Cruzou o Rio Uruguai ali, depois de Chapecó, cruzou o Rio Uruguai, já é a segunda cidade. E a minha casa é pertinho da BR, do ladinho. Só ligar para mim, que eu já taio lá, já vou mandar fazer até um pedágio lá para ninguém passar sem me saudar lá. Tá bom, igreja? Frederico Westphalen, venha lá nos visitar, venha lá palpar com os olhos isso que nós estamos testemunhando aqui, venha lá congregar com nós nos matos, lá nessas distâncias, lá, né? Naquelas igrejas com tão pouquinho, irmãos, a Central tomou Santa Ceia, uma cidade com 34 mil habitantes, 33, 34 mil, tomou Santa Ceia 106 no ano passado. Só que Santa Ceia, né, irmão? 106 é na Santa Ceia, mas que congrega mesmo é 50, 60 no sábado. No domingo eu atendo os cultos, no domingo é quase só eu que atendo, porque o ancião tem um compromisso no domingo e o cooperador também. Aí sobra para mim a central lá, é 15, 20, nunca eu atendi um culto na central de domingo com mais de 20 irmãos. Mas é uma glória. Na quarta também nós tem culto lá, e nas igrejas, lá tem vários lugares que a gente atende lá. Mesmo sendo cooperador jovem, faltam vários cooperadores. Eu falo, tem gente que até brinca, mas eu tenho que anunciar, porque os irmãos daqui vai chegar lá. Tem irmãos aqui, tem um diácono nosso que está aqui na região também, então ele tem que saber, porque o irmão está testemunhando, porque senão se não bater, né, irmão? Se uma palavra sair fora, o adversário me pega lá depois. Está escrito que com mentiroso não entra no reino dos céus. Então, quem for lá vai saber, irmão, testificou, eu vou ver com meus olhos agora, que é verdade. Mas indo lá parece que é pior do que a gente fala, né? Mas só que tem uma coisa que é de Deus, a glória que toma aquele povo naquela irmandade. Meu Deus do céu, é muito, é lindo, é gostoso estar num lugar deserto assim, porque ali você sente a presença de Deus. E por falta de cooperadores, tem várias igrejas sem cooperador, a gente tem que atender culto também toda noite quase, no sábado 2 cultos e no domingo 3, todo final de semana. Para mim estar aqui, vocês não imaginam, o ancião e o diácono, meu servo de Deus amado, lá meu companheiro, está lá atendendo culto igual um louco, lá para substituir, porque eu estou aqui na missão, por causa da necessidade. Então a diácona atende culto toda noite, só para vocês verem a dificuldade, né? Então venha lá nos visitar, levar um pouco desse fervor, dessa glória que está aqui, tá bom? Nós não vamos saber receber direito igual vocês, mas nós vamos aprendendo, vocês vão ensinando nós, né? Segundo a necessidade, a gente aprende também as coisas melhores das premissas da obra de Deus. Estou muito feliz, estou contente, espero alguns desses aparecer lá e vão lembrar, olha, eu sou o irmão fulano lá de Americana, lá da Central, aquele dia lá do São Manuel, vim te visitar, glória a Deus, vai ser um prazer grande. E aí na obra também, aquele que Deus colocar o sentimento no coração também, né, irmão Moisés, não pode falar isso no culto, não sei se pode, na hora que está atendendo o culto, mas eu estou falando, irmão, perdoa, né? Que também a necessidade está lá, se preparem, quem for lá, ora a Deus, que vai guiado por Deus, que você vai voltar revestido do poder de Deus lá, tá bom? Estamos muito felizes, não trouxe saudação diretamente assim, no último culto, não deu para levantar, que tinha muita visita, mas do servo de Deus do ministério, ancião, diácono, cooperadores, de vários irmãos que têm ligado para mim essa semana, da minha esposa, da nossa filha Vitória, e de muitos irmãos por onde nós passamos, congregamos, já estamos já quase 2 semanas aí, congregando em Curitiba, depois ali, em Cosmópolis, em Mogi Guaçu, em outra cidade que eu não me lembro ali agora por onde passamos. Por onde passei trago, e por onde passar, ia para Frederico Westphalen, quero levar as vossas saudações para saudar a minha querida, amada igreja, com a santa paz de Deus. Amém. Glorifica a Deus por esta força, Deus seja louvado.